mas nós somos frutos de uma ditadura, entendeu? De uma ditadura militar, onde ninguém podia falar absolutamente nada, onde a gente não poderia dar sugestões, tinha que só ouvir, era uma escola que a gente mais ouvia do que falava, né? E hoje, nesse processo transitório, nós estamos numa democracia plena, numa democracia enquanto marco legal e enquanto processo, porque nós temos a primeira Constituição cidadã, né, democrática, e ela traz e disciplina a democracia no âmbito da escola e de todos os sistemas de ensino, que é a Constituição Federal de 88. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente gosta muito de ouvi-los. Então, veja bem, a gente traz uma proposta de um tema que é comum a todos os ATPCs, então trabalhamos na terça, na quarta, hoje novamente, que é sobre o autismo, entendeu? Mas a gente quer uma devolutiva e vocês têm espaço para isso, para fazer as suas observações, as sugestões, as críticas, e de forma tão tranquila, porque o processo avaliativo já está inerente nas nossas ações no cotidiano, entendeu? Então, não é uma avaliação punitiva, que foi a avaliação que até outro tempo era a avaliação que existia no âmbito da escola, né? Punitiva, fiscalizadora, que vinha para aplicar ali. Não, não, não. Nossa avaliação é no contexto da formação. É a avaliação por competências, é a avaliação formativa, é a avaliação que faz todo mundo crescer de mão junta, tá? Ação conjunta, vocês e nós com vocês. Paulo Freire já falava isso, né? Eu aprendo com o outro e o outro aprende comigo. Então, é uma verdadeira troca. Então, eu gostaria que, ao término do ATPC, vocês fizessem sugestões, tanto da habilidade que nós estamos trabalhando hoje, que é a conceitual, e o que você pode trazer de proposta para a habilidade atitudinal, procedimental, de temas, de recursos tecnológicos, de continuidade de ações da educação especial. Então, que contribuição nós podemos, conjuntamente, desenvolver com propostas de ações no âmbito da escola e que impactam na melhoria da aprendizagem dos nossos alunos, na perspectiva do ensino híbrido, tá? Então, é sempre bom ouvir a rede. E nessa democracia plena, nós temos que exercitá-la o tempo todo. Mas exercitar com pontos a considerar, entendeu? Olha, baseado nisso, eu retomo, eu acho que poderia ir nessa linha, enfim. Aí fica a critério de cada um, tá? Agradeço todos os PCNPs da área e parabenizo, verbalizo aqui publicamente, tá? Mesmo remotamente. Se vocês analisar o plano de trabalho da regional, tanto de formações de ATPCs que foram desenvolvidas desde o início da pandemia, em março de 2020. Então, assim, é uma máquina, né? É uma fábrica de formações e ações, juntamente com cada um de vocês que aceitaram, respeitaram, integraram, colaboraram, entendeu? Isso que é bacana, né? Porque senão um fica falando sozinho se o outro não apoia tudo isso, tá? Quero agradecer também a equipe da Educação Especial. Eu sei que o Gabriel, a Lucilene e a Renata estudaram muito, muito para poder trazer essa proposta. Vocês sabem que quando vocês preparam um roteiro para o aluno, ninguém sabe os bastidores, né? Quantos sábado e domingo vocês ficaram preparando, quantas noites sem ver novela, sem ver Big Brother ali, montando para que pudesse dar conta das aulas de segunda a sexta. Não é assim, gente, que funciona? É assim, é igual aqui. Então, a gente não é diferente para nós, entendeu? Se eu quero que uma ação saia boa durante a semana, praticamente meu final de semana é comprometido. Mas é o certo? Não é, não estou falando que vocês têm que fazer isso. Mas, muitas vezes, a gente tem, porque você tem que pesquisar, você tem que buscar, você tem que estudar, não é? Tem que buscar aquilo lá e trazer da melhor forma possível. Então, tem uma proposta muito boa aí que eles estão trazendo, mas quem vai dizer se é boa ou não são vocês. E aí, quando fizerem a avaliação, a gente gosta muito dessas observações.
O grupo da terça-feira fez várias observações, que eu já passei até para o Gabriel, para discutir com a equipe, a turma da quarta também. E agora, o último grupo, vocês podem verbalizar diretamente pelos PCNPs, os formulários, ou mandar para o dirigente, enfim, da forma como vocês acharem melhor. Porque nessa diretoria, todo mundo conversa com a dirigente, todo mundo conversa com o supervisor, todo mundo conversa com o PCNP. E ninguém fica cerceando o outro porque foi conversar com determinado profissional. Essa é a democracia plena que a gente todo dia tenta instalar enquanto processo, entendeu? E a gente, viu ali um flash, mergulha, corre atrás, fica esperando ninguém te chamar, não. É assim que funcionam as coisas, tá bom? Grande beijo e ótima reunião de trabalho para todos. Obrigada! Obrigado, professora Selênia. Então, como já foi previamente anunciado para vocês, e hoje também a professora já apresentou, nós vamos trabalhar um tema muito importante, porque nós temos muitos, né, nós temos muito exemplo disso na escola, precisamos entender bastante sobre o autismo, e essa formação que está sendo replicada durante a semana toda tem ajudado principalmente a gente ter esse olhar sobre identificar e como agir. Tá? Então, para a gente poder aprender um pouco mais sobre esse tema, nós temos a presença ilustre da PCNP Lucilene Novaes, que está conosco, do Gabriel, supervisor, da Renata, supervisora. Então, eu vou passar a palavra para eles se apresentarem e começarem a discussão. Sejam bem-vindos, Lucilene, Gabriel, a Renata, a palavra está com vocês. Um grande abraço a todos. Obrigada, Marcos. Obrigada, Tati, Orenci, usando o espaço aqui da TPC de vocês. Bom dia aos professores que estão acompanhando a TPC de hoje. Eu sou Lucilene, estou aqui desde o início do ano como PCNP de Educação Especial. Estamos tomando o pé da situação complexa, bastante complexa, e a intenção da professora Selênia, quando nos fez a proposta de repassarmos, replicarmos esse conteúdo, esse assunto, esse objeto de conhecimento para vocês sobre o autismo, que ela entende que o que a educação especial é, de fato, ela perpassa por todos os componentes. Então, a educação especial ela não está vinculada a apenas um componente, ou linguagem, ou ciências humanas, ou da natureza. Ela perpassa por todos, então a proposta dela foi bastante interessante, nós abraçamos sim, porque faz todo sentido. Então, nós vamos estudar um pouquinho agora pela manhã, é um pontapé inicial, é uma provocação, como eu já disse nas outras ATPCs, nós não temos a pretensão jamais de esgotar esse assunto em uma hora e pouquinho de tempo que nós temos. Tá? Mas é uma introdução feita com bastante seriedade, onde nós procuramos trazer de uma forma simples e clara um conteúdo bastante complexo, e essa provocação vai fazer com que a maioria de vocês, eu tenho certeza, se interessem pelo assunto, porque é muito gostoso, e se aprofunde um pouquinho mais para ficar todo mundo aqui expert em TEA, o transtorno do espectro do autismo. Passo a palavra para a apresentação do supervisor Gabriel. Bom dia a todos e todas. É uma grande satisfação ter essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, realizando esse trabalho formativo, né? Quero agradecer aí a presença de vocês, a oportunidade, reafirmando mais uma vez, né, que esse trabalho nosso ele tem esse objetivo de ser uma introdução, né? Temos aí o mês de conscientização do autismo, então o objetivo dessa nossa apresentação é que as pessoas se apropriem dos conhecimentos iniciais sobre o que é o autismo, né? Nós podemos fazer aqui uma ementa de diversos módulos, como trabalhar o autismo na escola, qual o papel da gestão, qual o papel do professor, da coordenação, da família, né? Mas vamos começar do começo, né? E o começo seria primeiro entender, nesse caso de forma muito rasa, o que vem a ser o TEA, né? Agradeço aí a colaboração da supervisora Renata, da PCNP
Lucilene e de todos os demais aí que colaboraram. Hoje a gente encerra esse ciclo de ATPCs, né? E o nosso aprendizado foi muito grande durante esse processo. Muito obrigado. Passo a palavra. Bom dia, supervisora Renata, né? Bom dia a todos. É um prazer muito grande fazer parte, né, desta equipe nesta manhã. Estamos aí com a pasta da Educação Especial, eu, Gabriel e Lucilene, aprendendo muito junto com vocês. Obrigada, professora Silênia, pela oportunidade, a equipe de matemática, né, de Ciências da Natureza, que nos oportunizou esse espaço. Eu desejo um excelente dia de trabalho com muita luz, muita tranquilidade e muita aprendizagem. Obrigada pela oportunidade. Vamos dar início à formação. Passo a palavra. Então, vamos lá, né, iniciarmos. 10h16, dirigente regional, professora Selênia, responsável por todas as ações aqui da nossa diretoria de ensino. Nós, 13, estamos hoje compondo a comissão, né, a equipe de educação especial, o supervisor Gabriel, a supervisora Renata, eu, Lucilene, e os PCNPs da área de Ciências da Natureza que estão acompanhando também a TPC de hoje, são responsáveis pela formação que vai acontecer agora. Bom, o conteúdo, vocês estão vendo aí, é muita coisa, né? Nós temos a definição técnica do TEA, do que é o autismo, o CID do TEA, porque ele tem uma classificação de doença, é uma doença, quais são as causas, né, dessa doença, quais são os sinais que nós percebemos, o tratamento, a legislação sobre TEA, o que é inclusão escolar em relação ao TEA, a comunicação alternativa, a aba, e algumas sugestões de materiais de estudo para vocês pesquisarem depois. Então, para falar agora um pouquinho sobre o que é autismo, a gente tem uma próxima tela que traz, como o professor Gabriel colocou, o mês de abril, um mês especial para o autismo, que é o dia 2 de abril foi escolhido como o dia de conscientização do autismo. Então, nesse dia, os países, eles iluminam de azul os seus pontos turísticos mais latentes, né? Aqui no Brasil nós temos o Cristo Redentor, né? Ele tem uma iluminação azul nesse dia, para lembrar a todos do autismo, e a cor escolhida é o azul, acredito que a maioria de vocês já saibam disso, é porque a maioria das pessoas autistas são homens, né? Aqui, quando nós fizemos o estudo, e essa informação eu retirei de uma revista científica muito importante, ela ainda tinha a quantidade de, a cada 4 homens com TEA, uma mulher. Agora, essa classificação recentemente, final de 2020, já mudou. Para cada 5 homens com TEA, nós temos uma mulher. Então, predominantemente masculino, por isso a cor azul. E o símbolo é esse símbolo do quebra-cabeça, porque é pela complexidade, né, do autismo. Ele foi criado em 1963, lá no Reino Unido, e ele é usado nessa forma, e também só o quebra-cabeça, a pecinha do quebra-cabeça solto, é o símbolo do autismo. Agora a gente trouxe para vocês um vídeo que nós vamos... gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção. Essa é a Andréia, ela é mãe do Theo, e ela vai, em 9 minutos, contar para a gente como aconteceu com ela, como ela descobriu o filho autista, e todo esse processo, ela traz muitas informações que ao longo da nossa orientação hoje, da nossa TPC, a gente vai falar, né? Mas ela já traz isso com experiência vivida, tá? Então, bastante interessante. Pode soltar o vídeo para a gente, por favor, Marcos? Seu bebê tá ali, fofinho, rechonchudo, sorridente. O que você tem que prestar atenção quando a gente está falando de desenvolvimento infantil? Vamos falar disso um pouquinho? Oi, queridos, queridas. Vamos falar um pouco de desenvolvimento infantil, de sinais de autismo, e para isso eu vou começar contando a nossa história aqui com o Theozinho. O desenvolvimento do Theo aparentemente é normal. Bom, o Theozinho era um bebê fofinho, sempre foi muito interessado por gente, desde pequenininho.
desenvolvimento motor parecia que estava ok, virou, levantou a cabeça, sentou com 6 meses, já ficou em pé muito rápido, segurando nas coisas. Ele falou papai com 5 meses, ele falou mamãe com 6 meses. Imitava, batia palminha, ele tem umas imitações hilárias até, que eu já postei algumas no YouTube. E ele andou com 1 ano e 1 mês. O que aconteceu com o Theo é que a partir dos 9 meses ele começou a ficar um pouquinho mais sério, sabe? Ele que era um bebê muito risonho, a gente percebeu que ele estava ficando mais sério. Teve uma coisa interessante que foi, com 9 meses eu coloquei o primeiro DVD de Bebê Mais. E ele ficou hipnotizado. Quando a gente mostrava aquilo, ele não queria saber de mais nada, não queria interagir com ninguém, só queria ver o DVD ou o desenho do Pocoyo na televisão, qualquer coisa dessas. A gente percebeu também que ele começou a gostar de carrinho, mas não daquele jeito que crianças típicas normalmente gostam de carrinho, né? Ele deitava no chão, ficava passando o carrinho assim e olhando as rodinhas do carrinho. Ou ele virava o carrinho para cima e ele rodava as rodinhas do carrinho. Ele começou também a ter uma audição seletiva. A gente chamava e ele não olhava. Ali mais perto do 1º aninho, ele ficava muito tempo nessas atividades e ele não olhava quando a gente chamava. Parecia que ele estava surdo mesmo. Vem, né, mamãe? Theo. Theo. Vem, né, mamãe? Theozão. Ele também não seguia instrução verbal, então se eu falasse, filho, pega aquela bola pra mamãe, ele parecia que não tinha ouvido nada, até então a pediatra falando que o desenvolvimento... Ele cantava várias partes de músicas, então a gente achava que com isso ele tinha uma fala, né? Quando as pessoas perguntavam, ele fala, ele canta vários pedaços de músicas do Cocoricó, né? Até uma delas deu início ao nome do blog. Então, com 1 ano, ele já estava com bastante sintoma de autismo. O diagnóstico acabou vindo quase com 2 anos, quando ele entrou para a escolinha, com 1 ano e 11 meses. As professoras perceberam vários sintomas nele e escreveram um relatório para a gente, onde falava que ele não fazia contato visual, que ele não interagia com os outros coleguinhas, que ele preferia objetos a pessoas. Naquele momento já caiu a ficha na gente, pais de primeira viagem, que aquilo que a gente achava que era uma personalidade difícil, porque é isso que a gente achava, na verdade tinha outro nome. Procuramos um neuropediatra, que deu o diagnóstico, que naquela época se chamava transtorno global do desenvolvimento, hoje em dia é autismo. O interessante é que quando o médico perguntou, mas ele fala? Eu falei, fala, ele canta várias músicas, ele fala, mamãe, fala. Aí ele falou assim, mas ele chama mamãe? Aí é que eu fui me tocar, gente, que tem uma coisa muito importante, que falar é diferente de falar funcionalmente. Então, a criança repetir o que você falou não é a criança falar. Chuva! Tá? A fala, ela tem que ter função de comunicação. Ele tem que chamar mamãe, ele tem que chamar papai, ele tem que pedir água. Um bebê com 1 aninho já deve estar fazendo esse tipo de coisa. Hoje em dia, eu vejo que o Theo tinha sinais muito extremamente sutis de autismo quando ele era bebezinho. Por mais que ele aparentemente estava tendo desenvolvimento típico, mas a gente sabe que ele chorava muito alto, ele tinha uma atenção muito curta, você mostrava um brinquedinho para ele, em menos de 5 minutos ele já estava procurando mais estímulo, aquilo já não servia mais para ele. O desmame dele foi extremamente fácil, o que não é normal. Ele tinha já uma hipotonia de boquinha, que é também um outro sintoma que a gente deve ficar esperto, que tem a ver com questões neurológicas, também pode ter a ver com questão de respiração ou de uso excessivo de chupeta, mas enfim, sempre é uma coisa que a gente deve olhar quando o bebê de 7 ou 8 meses está com a boquinha pendurada, meio aberta. Então, quando eu digo que o autismo do Theo foi regressivo, eu estou querendo dizer que ele perdeu habilidades que ele já tinha, não que ele não nasceu autista. Eu tenho certeza que o Theo já nasceu autista e os sintomas foram se agravando até ele chegar no 1º aninho. Tendo dito isto, que tipo de sintomas que a gente deve ficar atento quando a gente tem um bebê de 1 ano em casa? Muitos pediatras ainda não sabem orientar quanto a isso, então é importante que você, mamãe, esteja atenta, ok? Então vamos lá. Um sintoma importante: não olhar quando é chamado pelo nome. A partir ali dos 9 meses, o bebê já sabe que você está chamando ele pelo nome e ele tem que olhar. É autismo se não olhar? Não, pode ser um problema de audição também, né? Mas o fato é que tem alguma coisa ali no desenvolvimento que não tá ok. É isso que a gente tem que ficar atento. Não apontar para o que quer. Então, aquela coisa da criança ficar pegando a sua mão e levando no que ela quer é problemática, tá? Com 1 aninho, se você olhar uma criança com desenvolvimento típico, ela tá pá, para tudo, apontando para todos os lados.
Isso é uma coisa que o Theo também nunca fez. Atraso na fala. Gente, a criança com 1 aninho, em geral, ela já tem que falar um papá, mamã, uma água, palavrinhas curtas assim, dentro de um contexto comunicativo, tá? Então, de novo, repetição de palavras não conta. Isso é uma coisa importante da gente ficar atento. Tem um sintoma que o Theo não apresentava, mas que é muito comum para bebês autistas, que é não fazer contato visual durante a amamentação. O bebê tá olhando para a parede, para a estante, para tudo, menos para os olhos da mãe. Alguns bebês autistas também já apresentam desde cedo movimentos repetitivos com a mão ou com o pé. Tem uns que ficam girando a mão e olhando, tem uns que ficam rodando o pezinho muito tempo. Não sorrir, não apresentar expressões de felicidade, beber muito sério, não compartilhar. Gente, compartilhamento é uma coisa tão importante e ninguém conta isso pra gente, né? O que é o compartilhar? O compartilhar é a criança olhar para aquilo que você quer mostrar para ela, então você apontar e a criança olhar, e tem a segunda parte que é ela trazer para você alguma coisa que ela gostou, que ela tá interessada, ou ela apontar para te mostrar, ou ela trazer na sua mão algum brinquedo que ela gostou. Não seguir comandos verbais é uma coisa também que pode ter a ver com uma questão de audição, mas é um sintoma que a gente tem que ficar atento. Se a criança não atende comandos verbais com 1 aninho, comando simples, pega isso, vem cá na mamãe, a gente tem também que tentar descobrir o que está acontecendo. Não perceber ou parecer não se importar quando o pai ou a mãe chega em casa. Eu já vi relatos de mães que mais tarde descobriram que o filho era autista, que falava, nossa, eu achava que ele não estava com saudade de mim quando eu chegava em casa, porque não fazia festa, não vinha correndo pro meu colo, nada disso. Isto também não tem a ver com você, mãe, não é sua culpa. Isso tem a ver com um quadro de atraso no desenvolvimento. Uma coisa super importante que tem a ver com aquilo que eu falei de autismo regressivo, que é a criança não pode perder habilidades. O que ele aprendeu, ele não pode desaprender. Então, por exemplo, com 1 aninho, o Theo já não dava mais tchau, ele não batia a palminha, ele não chutava a bola, ele não imitava, coisas que ele fazia com frequência há poucos meses atrás. Não é normal a criança perder habilidade. Se o seu filho desaprendeu alguma coisa que ele sabia fazer e você, mesmo estimulando, ele não volta a fazer, procure um médico. É muito importante a gente identificar esses sinais no bebê por causa do que a gente fala de intervenção precoce, né? Quanto mais cedo você trabalhar esses atrasos, mesmo que não seja autismo, mesmo que seja uma questão de audição, o que quer que seja, quanto mais cedo você trabalhar, melhor o prognóstico da criança, mais ela vai se desenvolver. Então, melhor a gente não perder tempo nesse aspecto, tá? Se você, mãe, tiver com uma dúvida no seu coração, por mais que os parentes, por mais que o pediatra digam que você tá catando pelo em ovo, que você tá enfiando problema no menino, se no seu coração tá falando que tem alguma coisa ali fora do lugar, procure um psiquiatra infantil ou um neuropediatra, que infelizmente a gente ainda tem que falar que os pediatras ainda não estão preparados para apontar quadros de atraso no desenvolvimento. Então, procure a pessoa certa, ok? Continua me seguindo aí no canal, inscreva-se no canal para receber as notificações e até a próxima. Obrigada, Marcos. Esse blog é o Lagarta Vira Pupa, é um blog onde ela compartilha, né, todas as experiências que ela vive no dia a dia com o Theo. O Theo hoje ele tem 12 anos e ele nasceu autista, só que vinha com um desenvolvimento típico, até por volta de 7, 8 meses. Aí ele começou a desenvolver o autismo e aos poucos a mãe foi percebendo alguma coisa, mas o próprio pediatra dizia que o desenvolvimento dele estava indo bem, que estava tudo normal. E quando foi que alguém alertou a mãe de que não estava tudo certo, né? Foi quando ele foi para a escolinha, perto dos 2 aninhos de idade, e o que comumente nós percebemos hoje, né? Hoje a realidade mostra isso. As crianças vão para a creche, e lá na creche, como a professora, ela já tem um tempo que ela está com criança, ela já sabe como é o desenvolvimento de uma criança de 2 anos, de 3 anos, quais as potencialidades, as habilidades que essa criança já tem desenvolvidas, e ela começa a perceber, né, naquela criança um comportamento diferente, e chama a família. Foi o que aconteceu com o Theo também. E a partir daí ela procurou o neuro, né, pediatra e identificou o autismo no filho. Eu vou passar a palavra para o professor Gabriel, que ele
tem alguns comentários a fazer sobre o vídeo, Gabriel? Pode passar a próxima tela, por favor. Vamos frisar aí bem no final do vídeo, né, que a mãe do Theo, ela coloca a respeito, procurem profissionais certos, né? Então, isso daí é uma coisa muito importante, né? Quando se tem a questão da desconfiança de alguns traços do TEA, né? Ao longo da apresentação, vai ter uma hora muito importante que tem ali as dicas, né? Se você a família faz essa avaliação com uma criança, se aqueles indícios ali, você procure um profissional, né? Então, isso é uma das grandes mensagens. O vídeo por si só, ele já é muito válido para a nossa apresentação, né? O conhecimento a possibilidade de conhecimento por meio de assistir esse vídeo é muito boa. E essa foi um dos motes da nossa apresentação. Fontes fidedignas, né? Então vocês vão ter aqui referencial teórico do Lagarta Vira-Pupa, né? Eu digo referencial teórico porque são fontes que realmente tratam de boas concepções do autismo, né? Tem aí indicações da Mayra Gaiato, estou falando tudo do YouTube, né? Do Dr. José Salomão, que é um dos médicos mais conceituados no Brasil a respeito do tema. Vocês podem ver que no caso do Theo, ele foi um autismo regressivo, né? O que é esse autismo regressivo? A manifestação do transtorno do espectro autista, ela não ocorreu desde o primeiro dia. O ser humano já tinha esse transtorno, só que ele adquiriu habilidades típicas e depois ele teve um desenvolvimento atípico, né? E isso colaborou para que houvesse a disseminação de notícias falsas que associaram aí o autismo a vacinas, né? Porque a criança tem essa regressão de 8 a 14 meses, né? E é um período ali que tem as vacinas. Então, criou-se aí essa falácia de que as vacinas poderiam causar autismo, veio o movimento antivacina, esse tipo de coisa, né? Mas, na verdade, não, né? As comprovações são de que é uma condição, né, da criança, no caso é uma condição que ela já nasce. Passo aí a palavra, vamos continuar. É importante, Gabriel, a gente frisar para todos, né, e todas, que o autismo, a criança já nasce autista, né, o TEA já nasce, ele já vem ali, não pega, né, não é uma doença transmissível, é uma doença, né, ela tem o CID, e o déficit dessa condição aí na saúde é o que nós trazemos aqui. É um déficit geralmente na comunicação, no comportamento e na interação social. Né? E é tão abrangente, é tão grande a gama disso, que é usado o termo espectro, né? É o transtorno do espectro do autismo, o autista. Por quê? Porque ele traz várias associações, várias condições associadas. Ela nunca é autista, só autista. Ele tem, junto, algumas comorbidades associadas. Tem casos mais leves, tem casos moderados e tem os casos considerados severos. E aí, para essa classificação, que é feita pelo profissional, e um profissional muito bom, ele tem que estudar muito para poder ter essa competência e conseguir acompanhar isso, ela é determinada pelo desenvolvimento das habilidades. Se ele tem uma habilidade na comunicação, e essa comunicação ficou clara ali no vídeo, né? Aquela comunicação, a fala intencional. Então, quando apresenta uma dificuldade na fala intencional, na comunicação social, quando apresenta um comportamento muito diferente do comportamento típico. Então, tudo isso é que vai determinar o grau do autismo da pessoa. Pode passar para a próxima tela, por favor. E aí tem algumas condições que vêm junto, associadas ali, que pode ser a deficiência intelectual, pode ser a epilepsia. A gente vai ver em outras telas na frente que tem problemas gastrointestinais associados também, tem insônias. Então, podem vir várias comorbidades associadas. Não é uma regra, tá? Não é que todo autista tem epilepsia, não é que todo autista é deficiente intelectual, não.
há uma estimativa de que 1/3 dos autistas tenham deficiência intelectual. Há uma estimativa diante das pesquisas, mas nem todos têm. Isso daí já é fato. Próxima tela, por favor. Nós agora temos 2 telas bastante interessantes, que elas trazem a classificação do autismo, porque como ele é uma doença, né, ele tem o CID. Atualmente, até dezembro agora de 2021, o CID que o neuropsiquiatra, o neuropediatra coloca é o CID-10, F84, com essas classificações que vocês estão vendo aí embaixo do guarda-chuva. A próxima tela, por favor. A partir de 2022, em janeiro, nós teremos novas classificações e o TEA ficou com o CID-11 6A02. E mudou, inclusive, a nomenclatura, não mudou só a questão do número, a nomenclatura também mudou. E essa transformação, essa mudança da nomenclatura, ela traz benefícios para o autista no sentido de que fica muito mais fácil, a partir da definição de onde você está no espectro, né, de como fazer as terapias, de como fazer o tratamento, a intervenção. Que essa intervenção, quanto antes, melhor, né? Eu acho que eu não comentei, eu comentei com as outras turmas, que assim, quando a criança ela começa lá com 2 aninhos, vai para a creche, e a professora percebeu um desenvolvimento atípico. Olha, mãe, seu filho, a gente chama, ele não parece que não está ouvindo, parece que não é com ele pega o carrinho e fica deitado, olhando a rodinha rodar, e vai para frente e para trás, várias vezes, repetindo. Ele não fala, ele não pede água, se deixar ele fica a manhã inteira sem ir ao banheiro. Então, assim, são coisas que o professor começa a observar, e aí a mãe é quem tem que levar para o neuropediatra identificar se essa criança tem transtorno do espectro autismo ou não. Mas o fato é que essa criança já tem algum probleminha no desenvolvimento dele, não está legal. Então, a mãe tem que procurar realmente um especialista. E aí, no que ela procura, nem o próprio especialista, já no início, consegue determinar se aquela criança é autista ou não. Ele pode ter um outro distúrbio, um outro transtorno que não esteja dentro do espectro do autismo. Mas o que ele aconselha a família a fazer? E aí depende, claro, das condições e do interesse, né, dessa família de correr atrás, porque não é fácil. Ele já começa com as terapias. Então, se tiver comprometimento na fala, já começa com a fono. Se tiver um comportamento agressivo, uma criança que se autoagride ou que agride o colega, o médico já entra com medicação. Se essa criança tem algum problema físico também, que pode ter algum comprometimento físico, ele já começa com a fisioterapia ou com a terapia ocupacional, no caso da criança ter o hiperfoco, só querer fazer aquilo, então vamos tentar fazer com que ele se interesse por outras coisas. Então, esse tratamento começando mais cedo, ele vai fazer a melhoria na qualidade de vida dessa criança, né? E aí, a gente ouve, algumas vezes nós já ouvimos falar que a criança era autista e se curou, né? Então, é uma outra informação muito importante. O autismo, ele não tem cura. Não sou eu quem está dizendo isso. O Dr. José Salomão, que é referência nacional em autismo, ele coloca isso daí muito claro nos estudos, né, nas pesquisas dele. Autismo não tem cura. Mas quando a família procura logo cedo a fazer essa intervenção, esse tratamento precoce, aquele probleminha no desenvolvimento da criança, se ele não é autista, aquele desvio ele é corrigido. A criança começa a se comunicar, começa a se comportar melhor, porque às vezes é a educação que vem de casa, né? E aí a gente poderia falar inúmeras situações aqui que eu já presenciei como professora de educação infantil, e que depois isso é corrigido com a terapia, com fono, e a mãe fala que a criança era autista e se curou, tá? Ela não se curou porque o autismo não tem cura. Então, voltando a falar das nossas telas, com essa alteração, facilita esse tratamento, tá? E hoje nós temos lá o diagnóstico, por exemplo, de um aluno com Asperger, é muito comum, na nossa rede a gente tem vários alunos com Asperger. E aí, a partir de 2022,
Se essa pessoa com Asperger, ela procurar o médico e fazer um novo diagnóstico, ele já vem com essa nova nomenclatura e ele não é mais Asperger. Ele vai ser classificado, por exemplo, como um transtorno do espectro do autismo sem a deficiência intelectual, que o Asperger não tem a deficiência intelectual, e com um comprometimento leve na linguagem funcional. Ele tem um pouco de dificuldade na comunicação, né? Mas ele não tem deficiência intelectual. Passo a palavra agora para o professor Gabriel, que ele tem bastante informação a respeito dessas duas telas. Você volta uma tela, por favor, Marcos, para o Gabriel? Pessoal, a gente tem usado um termo nas nossas reuniões, né, sobre o profissional ideal, um profissional adequado, né? Vamos fazer assim uma analogia para explicar isso. Se eu preciso usar óculos, eu preciso ter um problema na visão, eu vou atrás do oftalmo, né? Que ele fez medicina e fez uma pós em oftalmologia. Eu não vou procurar um ortopedista, não é? Então é nesse sentido que a gente fala de um profissional qualificado, né? Caso a gente identifique um desenvolvimento, uma falha no desenvolvimento da criança, né? O desenvolvimento está atípico, deve-se procurar um neuropediatra, né? Um neurologista, né? Porque como um relato mesmo do vídeo, né? A questão dos pediatras, muitas vezes nós ainda não temos uma qualificação adequada, né? Mas o pediatra possivelmente ele vai dizer para você, ó, você tem essa dúvida, vá procurar, mas é nesse sentido, né? Eu vou levar o aluno, a criança até uma fono, né? Então uma fono que tem aí, a suspeita é o quê? Suspeita um levantamento que tem aí alguma coisa do TEA, uma fono que tem ali a experiência com o TEA. É esse tipo de qualificação que a gente coloca na nossa apresentação, bem? Então, de forma geral é isso, né? O autismo, vamos entender ele como um guarda-chuva ou como uma régua. Se eu entender ele como um guarda-chuva, imagina um guarda-chuva gigante, né? Quem está no meio do guarda-chuva não se molha, quem está na borda do guarda-chuva talvez molhe o pé, a bermuda, esse tipo de coisa, né? Então, essa classificação, há 30, 40 anos atrás, ela era totalmente diferente, né? E daqui 30, 40 anos para frente, ela possivelmente vai ser muito alterada. Por isso que a nossa apresentação, ela retrata esse momento que estamos, né, da interpretação que se há sobre o TEA neste momento, né? Porque a pessoa pode ter algum comprometimento em alguma dessas áreas, né? E quando esses todos desregulados, vamos colocar assim, essa pessoa é classificada. Nós temos aí essa tela que temos lá transtorno global do desenvolvimento, mas o apuramento dessas classificações está na segunda tela. Passa aí, por favor. Que nós teremos aí a separação entre a deficiência intelectual, entre o comprometimento da linguagem, né? E essa nova classificação do CID-11, pode passar a tela, travou? Essa nova classificação do CID-11, ela vai proporcionar um melhor detalhamento do tratamento e dos acompanhamentos pedagógicos, né? O professor da sala de recursos, com o plano de adaptação curricular. Aqui, ó, o 6A020, transtorno do espectro do autismo, sem deficiência intelectual e com comprometimento leve ou ausente da linguagem, né? E temos lá o outro CID, que se fala que o aluno, a criança, tem deficiência, transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual e com ausência de linguagem funcional. Vocês devem concordar comigo que são dois seres humanos diferentes, né? Eu tenho aqui uma situação de uma pessoa que tem deficiência intelectual, né? Que tem um compromisso com linguagem funcional, né? E uma pessoa que não tem deficiência intelectual e que tem ali um problema na fala. Ela pode ser gaga, né? A gagueira é uma dos comprometimentos leves que podem ocorrer em pessoas acometidas pelo TEA. Os encaminhamentos, tanto dos terapeutas como na escola, eles são diferentes, né? Então,
ao passo que a gente tem essa evolução no detalhamento das dificuldades da pessoa, vai estudando isso e se depois nós teremos uma condição de atendimento, né? Passo aí a palavra. Então, gente, na próxima tela nós vamos ver um pouquinho sobre as causas do autismo. Então, a gente sabe que a criança nasce, a pessoa já nasce autista. Tá? E quais são as causas? Não se sabia disso, e estudos recentes é que vêm confirmar. Porque há pouco tempo atrás não tinha-se essa certeza para falar por que nascia autista. Em 2017, eu me lembro que eu participei junto da PAI, né, que é referência aqui na nossa cidade falando do autismo, e a psicóloga e a terapeuta ocupacional falou, ainda não existe nada definindo como nasce, por que nasce, as causas. E em 2019 já foi publicado um trabalho onde traz a determinação genética, né? Então, entre 97% e 99% dos casos de autismo, 81% traz que é hereditário. Ou seja, alguém na família é autista, né? Mas não sabia, não foi identificado. Por quê? Porque anteriormente nós não tínhamos tantas informações sobre o autismo. Embora o estudo sobre o autismo começou lá na década de 40, né, quase 80 anos atrás, ainda é muito novo, e os estudos, os conteúdos que nós temos são recentes, né? Como o Gabriel colocou, o CID que nós temos hoje, o retrato que nós estamos passando é o retrato de hoje. Isso vai avançar? Sim, as pesquisas estão avançando cada dia mais. Hoje, nos Estados Unidos, é possível identificar o autismo, perceber o autismo em bebês de até 2 meses de idade. Aqui no Brasil ainda isso não acontece, mas logo vai chegar, porque as pesquisas elas são disseminadas, né? Graças a Deus, e por isso que a gente avança na ciência, tá? De 1 a 3% dos casos, ainda há controvérsias, né? Ainda se questiona isso, mas pode estar associado a 2 itens, que não é a hereditariedade. Um é o fato do pai ser de idade avançada, né? Os homens mais velhos, quando tem filho, pode acontecer do filho ser autista, e também quando a mãe faz uso do ácido valproico na gravidez, que é um componente de uma medicação para tratamento de epilepsia. Então, às vezes a mãe tem, né, algum problema, toma a medicação, sem saber ela engravida, e aí, mesmo que ela pare, depois ela engravidou tomando a medicação, e isso pode interferir, tá? Mas basicamente é genética. Próxima tela, por favor, Marcos. Vamos falar da prevalência do autismo. Essa tela, ela traz uma pesquisa, né, dos Estados Unidos, mas a gente toma como referência para o mundo, né? Em 2004, que não está tão longe assim, nós tínhamos um autista para cada 166 pessoas. Hoje, a pesquisa mais recente foi 2020, dessa revista Autismo, que é uma revista muito séria, ela traz, a cada 54 pessoas, nós temos um autista, né? Eu vou falar um ponto, um olhar para essa tela, e o Gabriel depois vai compartilhar um outro olhar, mas o meu olhar é o seguinte: será que nós estamos tendo hoje o nascimento de criança autista em maior quantidade? É uma pergunta retórica. Está nascendo mais criança autista? Ou nós estamos investigando mais e sendo identificadas essas crianças no nosso meio, né? Uma prova de que, eu acredito na segunda opinião, de que isso esteja acontecendo é o fato de que, se nós temos autistas e eles são filhos de autistas, ou netos de autista, e nós não sabíamos que essas pessoas eram autistas, elas não entraram nessa pesquisa, né? Então, isso prova que realmente não está nascendo mais autista, está se identificando os autistas no meio de todas as pessoas, de desenvolvimento típico. Passo a palavra para o Gabriel, para ele ter um outro olhar, um outro comentário para falar sobre esse gráfico. Vamos analisar aqui o ano de 2020, né? Esse 1 em cada 54, estatisticamente, correto? Estatisticamente, uma escola com 540 alunos, nós teríamos aí 10 alunos dentro do espectro, né? E estatisticamente, desses 10, eu tenho 30%, que seriam 3,
que teriam deficiência intelectual. De forma geral, são esses que saltam os olhos, né? Porque se o aluno ele tem algum comprometimento na fala, se ele tem uma baixa interação, mas ele tem um cognitivo preservado, ele consegue estar ali participando das aulas da sua forma, consegue desenvolver o conteúdo, né? Às vezes pode ter ali até umas altas habilidades, né? E nós não tratamos ele dentro do TEA, né? Por quê? Porque esse diagnóstico é complicado, né? Imagina um aluno lá do 6º, 7º, 8º ano que percorreu todo esse caminho, né? E agora que está tendo uma visibilidade maior, que nós vamos identificá-lo, né? E o professor nessa situação, e a escola nessa situação, como que nós vamos trabalhar com isso, né? Mas é essa visão que eu quero passar para vocês, né? Que estatisticamente nós temos essas pessoas e que a visibilidade delas tende a aumentar. Porque pensem vocês, com essa formação aqui, por mais que seja superficial, né? Nós vamos levar isso aqui, é uma formação global do professor, né? Que vai ser levado para a casa dele, que vai ser levado ali para dentro da família, né? Algumas pessoas começam a pensar, falar, nossa, essa situação que eu vivo, que eu participo, que eu conheço, nós não vamos sair daqui diagnosticando, apontando o dedo para as pessoas, mas nós vamos sair daqui com reflexões, né? Então, dentro da escola, nós temos esses alunos, nós conseguimos começar a identificá-los, os encaminhamentos, que posteriormente nós faremos outra formação para ver o que a gente tem de possibilidades, né? Mas observem só, isso daqui, ele é fruto da peneira, pessoal, né? Então eu tinha uma classificação anterior, e agora, como o guarda-chuva está aumentando, como a régua está aumentando, né, mais casos estão sendo identificados. Mas a prevalência na humanidade como um todo, né, ela deve ser contínua, né? E é isso. Passo a palavra. Obrigada, Gabriel. E é exatamente isso que a gente vê, né? Nós temos lá numa escola aí com 900 alunos hoje, nós temos aqui, isso na prática, uma escola aqui, que a gente tem aqui em Andradina, com 900 crianças, ela tem 4 autistas. E aí, pela estimativa, ela teria 3 vezes essa quantidade, né? 4 vezes essa quantidade. Então, nós sabemos que eles estão ali no meio, mas ainda não foram identificados. E aí pode ser aquele estudante mais tímido que você tem, ou aquele estudante que tem a dificuldade de aprendizagem, né? Ele pode ter uma deficiência intelectual mais leve, ou tem alguma dificuldade na comunicação e não estão identificados, mas eles estão presentes, tá? É uma informação, pode passar, por favor, Marcos. Uma informação importante, gente, para vocês também, que a criança nasce com autismo, o autismo ele não tem cura, 1 em cada 54 pessoas é autista, e o autismo ele não é identificado por exame clínico. Então não dá para eu pegar uma criança e fazer como a FENAS, eu não vou lembrar o nome agora, mas o teste do pezinho, né, que todo mundo sabe o que é. O teste do pezinho, ele previne uma deficiência posterior que a criança vai desenvolver. Então faz o teste do pezinho, descobre que ela tem intolerância a uma certa substância e faz uma dieta, né? O autismo não tem como você fazer um teste e identificar essa doença e tratar preventivamente. Ele é observado, né, no comportamento, no desenvolvimento da criança. A partir dessa observação, né, e aí mais para frente a gente vai mostrar em algumas telas os sinais. Se tiver 3 sinais presentes na criança, já é motivo de desconfiança, né? E aí os pais podem procurar o SUS, né, o pediatra do SUS. Nós temos hoje, graças a uma inclusão na lei, pela legislação brasileira, hoje o próprio ECA, ele dá esse direito à família de fazer o teste pelo SUS. Esse teste é conhecido como MChat. Pode passando a tela, por favor. É um teste basicamente de questões, né, do tipo sim e não, que o médico vai perguntando para a família, né, sobre o comportamento, sobre o desenvolvimento dessa criança. E aí, até 1 ano coloca 16 e 30 meses, né? Então, até 2 anos e pouquinho. São 23 questões. Dependendo da pontuação, o médico já encaminha a sua criança, né, para um neuropediatra
ou às vezes, se não tiver ali na saúde, mas ele encaminha para uma fono, para ela dar o parecer, para psicóloga, até chegar realmente no neuropediatra, que é esse quem dá o laudo mesmo, tá? Pode passar a próxima tela, Marcos. Se a criança tiver só 2 pontos, então ela não tem possibilidade de ser autista. Se ela tiver de 3 a 7, já é um risco moderado, talvez ela não seja autista, mas aí você procurando uma ajuda, percebe que, investigando, percebe que essa criança pode ter outra falha no desenvolvimento. Mas a pontuação a partir do 8 até 20, são 23 questões, quer dizer, 8 é 1/3, né? Se 1/3 da pontuação dessa criança for positiva, é importante que a família procure um especialista, no caso, o neuropediatra, tá? Para poder confirmar. Próxima tela, por favor. E aí agora nós vamos falar sobre os sinais do autismo, né? Nós temos 2 telas com sinais observáveis, né? Porque é na observação que você percebe essas falhas no desenvolvimento. Então, se a criança não mantém um contato visual por mais de 2 segundos, né? E 2 segundos é muito pouco tempo, praticamente a criança não mantém um contato visual. Não atende quando chamado pelo nome, pode ser uma deficiência auditiva, como a mãe do Theo colocou, pode ser um déficit de atenção, né? Mas pode ser o hiperfoco, pode ser que ela não se importe com a outra pessoa, pode ser sinal de autismo, sim. Isolar-se ou não se interessar por outras crianças, alinhar os objetos, né? Um do ladinho do outro, um na frente do outro, ser muito preso às rotinas a ponto de entrar em crise. Então, se sai da rotina, se faz alguma coisa diferente, a criança desregula. Ela sai do normal, ela entra em crise. Então, isso não está dentro do desenvolvimento típico, isso é atípico, tem que investigar sim. Se a criança não brinca com os brinquedos de forma convencional, né? A gente sabe como os brinquedos são feitos com intenção de brincar, tem uma maneira convencional. E se a criança não faz isso com os brinquedos? Gente, eu estou no mudo? Eu estava falando, ninguém estava ouvindo? Não, Lu, a gente estava ouvindo sim, só um momentinho Não, que parou. estava sim. Pode continuar. É que eu não paro a minha mão aqui, acho que eu bati. Até onde eu falei, tá? Alô, tô ouvindo sim. Não, deu para ouvir praticamente tudo. Então perfeito. Se ela faz movimentos repetitivos, né? Como o Telzinho ficou lá com o lencinho, a gente vê algumas crianças que ficam com o lápis, né? Pega o lápis e fica o tempo todo. Não tem uma função para ele fazer isso, mas ele faz isso o tempo todo, ou muito tempo, ou durante muito tempo, né? Se ela não fala, a criança não fala, se ela não mostra o objeto, né? Se ela não pede água, né? Ela tem dificuldade na comunicação. Próxima tela, Marcos. Repetir frases ou palavras em momentos inadequados, sem a devida função, que é chamada ecolalia. Né? Vocês viram no vídeo que o menininho, né, o bebê repetia, fuva, fuva, mas ele não, nem por isso a gente tem a certeza de que ele sabe que ele está falando chuva, o que é chuva. Ele estava simplesmente repetindo, emitindo o som. Não compartilhar seus interesses e atenção apontando para algo ou não olhar quando apontamos. Então, é muito comum, quando a criança é pequenininha, mostrar vaca, a vaca, né? Ou você mostra e a criança olha. Isso é muito comum. Se a criança não faz, está com desenvolvimento atípico. Girar os objetos sem função aparente, que é o mesmo, né, do movimento repetitivo. O interesse restrito ou hiperfoco. Quando ela colocou aqui, por acaso ela pôs um vídeo para a criança assistir, pronto, acabou, ele só queria fazer aquilo. É o hiperfoco. Hoje o Gabriel ele não comentou isso, mas vou roubar sua fala, Gabriel, que quando a gente fala lá no guarda-chuva, quando fala que a criança não tem deficiência intelectual, mas ela tem um leve comprometimento na fala. Aí dá a impressão de que a criança não fala, mas como ele colocou, ela pode ser gaga, a gagueira né, uma deficiência nessa fala comunicativa, e ele também pode só falar de determinado assunto. Ele tem um hiperfoco, ele gosta muito, por exemplo, de foguete, ele gosta de trem, ele gosta de avião, e você vai falar desse assunto, ele se interessa, ele fala, até demais. Só que se não for desse assunto, ele não quer conversa com você, né? E o interesse restrito, ele é muito observado em relação à alimentação. A criança, ela seleciona muito o que ela come,
Então, é difícil tratar dessa criança, e também tem terapia para isso, tanto para o hiperfoco como para o interesse restrito, né? Isso é bom que a gente saiba que tem tratamento. Não imitar, quando a criança não imita, não faz imitação, e não brincar de faz de conta, que é o que eu coloco aqui, assim, quase 100% das crianças gostam de brincar de faz de conta, né? Então, são muitos sinais, nós colocamos aqui para vocês, mais de 12, se desses 12 sinais, 3 a criança apresentar, já é motivo para a mãe investigar. Pode ser autismo? Pode ser autismo, mas pode não ser. Só que, de qualquer modo, é interessante que se investigue, porque alguma coisa no desenvolvimento não está indo bem. Gabriel, você quer comentar alguma coisa? Pode seguir. Não, pode seguir. Próxima tela, Marcos, por favor. Tratamento. O tratamento, ele existe, sim, embora ele não seja barato. Em Araçatuba, que a gente tem a AMA, Andradina, eu ouvi alguma coisa a respeito esses dias no jornal, que talvez tenha. As cidades menores aqui em volta não têm, né? Andradina está na busca para conseguir o tratamento pela via pública, né? Então, lá na AMA, tem muitas mães que saem dos municípios aqui da região, Castilho, Ilha, Andradina, e levam, né, as crianças para fazer o tratamento em Araçatuba, porque o tratamento ele é multidisciplinar, né? Então algumas crianças, alguns jovens precisam da medicação, outros não, mas mesmo quem não usa medicação precisa da terapia ocupacional, da fono, no caso da comunicação, do acompanhamento com a psicóloga. Então, a terapia ela se faz presente e necessária no tratamento. E quanto antes começar, melhor. Próxima tela. O tratamento psicológico que mais apresenta eficácia no autismo, no caso do TEA, não é só para o TEA, apresenta também no caso de algumas outras deficiências apresentadas, mas para TEA é o que mais traz resultados, é o que é mais disseminado hoje no mundo, que é a ABA. A ABA, ela é a análise aplicada do comportamento, em inglês, a ABA Behavior Analysis. A prática da ABA é fundamentada pelo behaviorismo, né? Pela questão do comportamento, do treinamento. Não sei se alguém do grupo nosso, que é de matemática e química e física hoje, né? Fez pedagogia, se não fez pedagogia, mas teve lá a noção de psicologia na disciplina de vocês, fugiu a palavra aqui agora, na licenciatura de vocês, e aí vocês já ouviram falar sobre Skinner, sobre o tratamento, né, de pessoas que adestravam animais, é usado isso também, né, e para o tratamento do treinamento de mudanças de comportamento. Então, é uma ciência muito bem estruturada e que ela traz os benefícios para o autismo, porque ela, através das sessões de terapia, né, da ABA, a criança, ela vai se modelando, ela vai mudando, transformando o comportamento dela. E como a gente colocou aqui, e a gente sabe que não tem cura, o autismo, ele não tem cura, mas ele pode trazer qualidade de vida, né? Então, se a criança, ela identifica desde pequena que é autista, e ela começa o tratamento, claro que ela vai ter uma vida adulta muito melhor do que se ela não tivesse feito o tratamento. Mas muitas vezes a gente identifica depois de adulto que é autista, né? Mas se não foi tão comprometido, talvez não fez a necessidade, não teve a necessidade de fazer uma terapia e conseguiu, por meio por outros meios da superação, né? Ou às vezes da dedicação da família ou de algum professor, ele conseguiu aprender, porque não tinha deficiência intelectual, embora tenha ainda lá a sua interação social comprometida, às vezes uma pessoa muito reservada, muito quieta, né? É autista, mas ele aprendeu, ele se vira, ele se forma, ele estuda, ele consegue estudar, porque ele não tem comprometimento no intelecto dele, o desenvolvimento cognitivo é normal, tá? Então, nós temos aqui 3 vídeos falando sobre ABA, que nós não vamos assistir, porque são
São vídeos curtos, mas são muitos vídeos. Então, o primeiro ele traz, falando da ciência, do que é aba. O segundo link ele traz falando do método Denver, que não... Ah, mas o método Denver, então, ele é melhor que a aba? Não, o método Denver, ele é baseado na aba. Só que a aba, ela é uma ciência, né? Ela é pública, ela qualquer um pode fazer uso da aba, desde que tenha feito os estudos, que não são fáceis, tá? Eu dei uma olhadinha em algumas... porque nós, como o Gabriel colocou, nós compartilhamos com vocês aqui links de vídeos. Todos são links de vídeos muito bons, mas é uma maneira fácil de você estudar. Nós fizemos estudos, eu particularmente fiz estudos de 2 artigos, um da UFSCar e um da Unesp, sobre autismo, que são artigos muito bons, mas eles já trazem uma linguagem mais rebuscada. Eu tive que me debruçar, assim, 2, 3 dias para poder ir seguindo os trechos dos artigos, né? E quando a gente coloca o vídeo, não, é bem mais claro, é bem mais simples. Então, quem quiser se aprofundar depois, eu tenho 2 artigos muito interessantes, pode entrar em contato comigo que eu compartilho. Esses vídeos, eles trazem as informações mais de uma maneira mais simples. Então, o método Denver, como ele é? Um grupo de terapeutas estudou a aba, estudou tão bem a aba que eles resolveram aplicar de um jeito diferente, não estruturado como ela traz. Então, eles falam que é a aba naturalista. Então, eles seguem mais a rotina, pega a rotina da criança, pega a vida que a criança tem, e dentro do ambiente ali da criança, eles ensinam, orientam a família a trabalhar esse método, e eles trabalham na clínica também, com o método Denver. E no terceiro vídeo tem uma mãe fazendo um depoimento e apresentando uma atividade que ela fez com o filho usando o método Denver também. Gabriel, você quer falar agora da aba? Você fala, mas na próxima, você que sabe. Não, pode passar a próxima lâmina. Eu queria fazer alguns comentários, né? Assim, a terapia em aba, né? Ela vai auxiliar na questão desse treinamento, né? Nós temos hoje qual o entendimento de como o ser humano aprende? Hoje, na educação, nós estamos ali com Piaget, Vygotsky, só que nós temos lá atrás também Skinner, que é uma forma de aprendizagem, né? Se é eficaz, se não é, não vou entrar nesse mérito, né? Mas é o estímulo e resposta. Então, o tratamento precoce, a terapia precoce para a formação de habilidades que estão em defasagem de uma pessoa que está dentro do espectro autista, ela se dá por meio do ABA, né? Que é uma técnica aplicada por um profissional. Nos Estados Unidos são 40 horas, né? Então você pega lá uma criança de 1 ano que foi diagnosticada, ela é submetida lá a 40 horas, uma coisa que é longe da nossa realidade. Desde 2005, né? No Brasil nós temos 2 línguas oficiais, o português e Libras. Desde 2005, os cursos de formação de professores, eles têm lá uma carga horária introdutória de Libras, né? Acho que todo mundo sabe bater palma em Libras, tal, né? A gente vai se apropriando disso, vocês estão vendo? Ó, desde 2005. Estou especulando. Pode ser que um dia se tenha um curso introdutório dentro da formação de professores, ou na nossa formação continuada, de técnicas de manejo. Nós não vamos aplicar o ABA em sala de aula, né? Mas existem técnicas de manejo de situações, né, que vai favorecer o professor. Essa integração com o professor da sala de leitura, com a sala de recursos, né? Quais os casos que nós temos? Então, dentro da escola, nós vamos analisar caso a caso, né? Porque eu não encontro um autista, eu encontro uma família de autistas, porque o autista, ele modifica a rotina da família. E o autista, ele não vai ser igual àquele outro, né? Eu tenho um autista que só vai ter restrição alimentar só por comida pastosa. Então, a pessoa tem uma restrição alimentar que ela pode ficar até desnutrido. E eu tenho outro autista que na parte alimentar, ele é até obeso, né? Que eu não posso deixar, senão na fila da merenda ele vai comer mais do que a dieta dele pode. Entende, pessoal? Então, é nessa situação, né? O ABA hoje, ele é oferecido, existe uma pós, né? Que nós podemos fazer na UFSCar, e você será terapeuta em ABA, né? Mas ela vai ajudar nessa questão de se você for ter uma clínica para aplicar o ABA, para esse tipo de coisa. Mas é um conhecimento, né? Você vai agora saber que existe uma técnica para se trabalhar nas terapias com as crianças, né? Então,
A escola também falou, ó, eu tenho aqui, ó, esse aluno é laudado, mas ele faz terapia em aba? Não, nós vamos encaminhar para o AMA. Ah, então tá, lá no AMA tem. Ah, não, ele vai fazer particular. Na cidade tem tais e tais clínicas que tem um profissional formado para aplicar as terapias aba. E quem que indica o aba? A família, a escola? Não. O neuro que atendeu a criança lá atrás. No laudo dele vai estar lá. Sessões de aba, tal. É Denver? É o que é, né? Então isso daí vem lá do começo, canônico. Vem do médico. E é isso, vamos, passa a palavra. Gabriel, isso que você colocou, é interessante que ontem eu estava dando uma navegada ali, vendo outra coisa de deficiência intelectual, e eu caí numa fono que ela fala do método Padovan, também, que é aba, mas na fono, né, para fonoaudiologia, e ela usa também, então, mas o método Padovan, não, é aba, a ciência é aba, né, aí o método vem por conta das pessoas patentearem e ter direito, né, e ganhar dinheiro, que essa dica que você traz aí é para isso, é para ganhar dinheiro mesmo, né, ajudar as pessoas, claro que nós não temos profissionais nessa quantidade que está sendo necessária, porque em cada 54 precisamos fazer uma terapia aba, quanto a gente precisaria aqui em Andradina, né, aqui na nossa região, na nossa cidade. Pode seguir? Porque aqui a gente ainda está falando, né, da aba, outros sintomas que podem estar associados, né, com o autista, a irritabilidade, agitação, autoagressividade, hiperatividade, impulsividade, desatenção, insônia, né, e tantos outros. Então, por isso que é um espectro. Ele sempre, como o Gabriel gosta de falar isso, é um bolo com bastante recheio, ainda tem cereja, né, nesse bolo. Então, não é só autista. Por isso que é um espectro do autismo, porque tem várias comorbidades que podem estar associadas, ou não, tá? Próxima tela. Nós trazemos aí a nova classificação, né? Vocês estão sendo informados, o nosso público está sabendo que agora, a partir de janeiro, a gente tem o CID-11, então se você receber lá em 2022, na escola, um estudante com o laudo de janeiro de 2022, com o CID-10, o médico tem que se atualizar, né, porque já está no CID-11. Então, eles estão sabendo disso, porque desde 2018 nós estamos nessa transição. Desde 2018 foi atualizado e vai estar vigente até final desse ano apenas o CID-10, tá? Aproximadamente essa informação aqui o Gabriel já trouxe, né? 1/3 das pessoas autistas tem a deficiência intelectual e também um comprometimento verbal mais sério, né? Próxima tela. Aqui ainda falando, né? Eu acho que eu devo ter trocado essa tela de lugar, porque ela vem depois, falando das associações, né, que o autismo traz, que é o TDAH, déficit de atenção, distúrbios gastrointestinais, convulsões, né, insônias, fobias, um pacote bem grande. No Brasil nós temos uma lei, né, que é de 2012, a Lei Berenice Piana, ela trouxe direitos, essa lei ela traz direitos para o autista. Um dos direitos é ele ser equiparado à pessoa com deficiência, né? E qual que é a diferença disso? Traz diferença. A pessoa sendo considerada deficiente, ela tem alguns direitos que antes o autismo, por exemplo, o autista não tinha, como o disléxico não tem, né? Embora o disléxico tenha direito ao ledor, né? Mas ele tem alguns direitos que a pessoa com deficiência tem e o disléxico não tem, porque não é considerado deficiência pela lei. Nossa resolução, a resolução 68, que trata do público da educação especial, ele traz o autismo, TEA, né, ele tem direito a cuidador, ele tem, caso seja necessário, porque ele é considerado uma pessoa com deficiência. Tá? Próxima tela. Inclusão escolar. Nós já estamos caminhando para o final já da nossa apresentação, e uma coisa que eu quero colocar para vocês, gente, que nós somos professores, e quando a gente fala assim, nós vamos ter uma formação, uma orientação sobre autismo, fala assim, puxa vida, lá vem uma receita para ensinar a gente a trabalhar com um autista, que bacana, né? E aí a gente faz essa apresentação, a gente se debruçou, estudou bastante, né?
E aí vocês falam assim, puxa vida, não era isso que a gente esperava, né? O Gabriel já colocou isso lá no começo, eu quero reforçar. Nossa formação de hoje, ela é rasa, superficial, mas a gente traz aqui bastante links, né, possibilidades de vocês se aprofundarem nesse assunto, mas nós não temos como fazer uma orientação de intervenção pedagógica, de adaptação curricular para o autista, se você não conhecer o mínimo sobre o autismo. Então, a nossa intenção com essa primeira orientação é falar o que é o autismo, de onde ele vem, como se trata, tem cura, não tem cura, quais os sinais, é o mínimo para você saber. A partir daí, quando a gente começar a falar das intervenções pedagógicas, de adaptação curricular, ou do plano de atendimento desse aluno, você sabe do que nós estamos falando. Tá? Então, o TEA, ele está dentro da escola, né, o transtorno espectro autista, alguns com laudo, outros sem laudo, mas a educação na perspectiva inclusiva é esse o objetivo. Embora a criança não tenha laudo, o estudante não tem laudo, mas ele tem uma dificuldade na aprendizagem, ou ele não tem dificuldade na aprendizagem, ele tem direito a estar ali. Por isso que é inclusiva. Então, tem aqui um link de sugestão para vocês assistirem, de uma professora coordenadora de um grupo que trabalha com autistas, e ela vai colocar uma atividade muito bacana, que é a rotina, né? O autista, como a gente viu ali na característica, a maioria, né, dos autistas, eles são muito presos à rotina. E aí é preciso treinar, né, essa criança ou esse adolescente a seguir a rotina do espaço onde ele está. Quando o estudante chega, no nosso caso aqui, ele já chega para nós no 6º ano, às vezes já chega lá no ensino médio. Se ele é autista e ele passou pelo ciclo 1, ele teve essa rotina estabelecida na escola pelo professor, então para nós fica mais fácil, né? Você já sabe que ele está acostumado com a rotina, porque a rotina ela é trabalhada, quando a criança tem dificuldade de comunicação, ela é trabalhada com figuras. Quando ela não tem dificuldade de comunicação, com a agenda mesmo, normal. Mas ele sabe o que vai acontecer, porque ele tem que ter uma estabilidade, para ele não desregular. Porque se alguma coisa sai do normal, daquela rotina, a criança desregula. Então, por exemplo, fala assim, mas tem criança que é autista, Lucilene, e ela toma ônibus para ir para a escola. Como que consegue? Porque foi feita uma rotina. A primeira vez que a mãe pôs essa criança no ônibus para ir para a escola, ela com certeza desregulou. Né? Se ela é uma criança que não está acostumada a ir para a escola no ônibus, ela desregulou. Então, aí você tem todo esse trabalho com a rotina. A terapia ajuda muito nisso, a aba ajuda muito nisso, para essa criança, esse estudante se acostumar a ir no ônibus para a escola, a chegar, a entrar na sala de aula, sentar na carteira. Então, esse vídeo ele é bastante interessante e eu sugiro que vocês assistam, porque a gente não vai conseguir ver com vocês. Uma pena, mas a gente já sabia disso, nós programamos dentro do nosso tempo, né? O que tem para hoje, 1h30 e está acabando. Próxima tela, Marcos. A comunicação alternativa. Então, vamos lá. Nós temos 1/3, estatisticamente, né, 1/3 dos nossos estudantes ou das pessoas que são autistas, elas não conseguem se comunicar, tem um comprometimento na comunicação, tá? Ele não fala, ou se ele emite sons, ele não tem a função social da fala. Então, existe a comunicação alternativa, que é o PECS, né, Pictures Exchange Communication System, que é um sistema de troca de figuras para se comunicar. Não é simples, não é o igual da rotina, tá? A rotina, ela usa figuras, né, para estabelecer a rotina para o estudante entender que ele chegou, ele primeiro tem que pintar, ou ele tem que escrever, ou ele tem que ir para a sala de informática, depois é o recreio, e depois é a sala de leitura. Então, tem figuras ali, mas não é na estrutura do PECS. Por que não é? Eu vou pedir para o Gabriel já falar para vocês como é a estrutura do PECS. Qual é a diferença? E aí, tem um link aqui, esse link do YouTube, é uma entrevista de uma mãe que ela tem um blog, a Châmara, ela é jornalista, ela tem um filho autista, né? E ela tem uma entrevista com uma pessoa, a única no Brasil, que é autorizada a dar cursos do PECS, tá? Ela trabalha com o pessoal que desenvolveu o PECS
lá nos Estados Unidos, que também é baseado, usa a ciência ABA, mas ele estruturou, utilizando as figuras e patenteou, e ele ganha dinheiro com isso, deve estar muito bem, obrigada. Mas eu vou passar para o Gabriel falar do PEX, que ele tem informações bastante interessantes. O déficit na comunicação, né, na intenção comunicativa, ele acomete aí as pessoas com TEA. Então, o que acontece? Isso daqui é uma forma da pessoa ter uma maior autonomia, né? O PEX, ele é uma possibilidade por meio de um fichário igual aqueles que a gente utilizava na escola, né? Onde tem as figuras, o conjunto de figuras. Com uma criança, você vai primeiro ensinar ela a manusear aquilo lá, né? E ela consegue, na escola, ele consegue ter uma autonomia. Porque não é simplesmente entrega o chocolate e você dá o chocolate para a criança, né? Ele é uma comunicação completa, porque você consegue formar a frase nessa pasta, né? Uma frase com todos os componentes que tem uma frase. Então ele coloca lá, eu quero ligar casa, e entrega lá para alguém da escola, falou, você precisa ligar na sua casa, está acontecendo alguma coisa? Pega lá, eu tenho dor, me mostra lá, dor na barriga, alguma coisa desse tipo. Então você consegue dar uma autonomia. Essa pessoa com autismo, talvez, ela tem uma baixa intenção comunicativa, não gosta de se comunicar, né? Isso aí é uma das coisas que acontece. E existe uma rejeição aí, entre alguns fonoaudiólogos em relação ao PEX, porque existe um mito de que ele vai inibir a fala, mas uma linha de entendimento que tem-se é que se a pessoa tiver a intenção comunicativa, em algum momento ela vai se manifestar, em nenhum momento ele vai se acomodar tendo em vista o PEX. E o treinamento para o uso do PEX propicia desde a pequena infância, né, desde pequeno, a autonomia em relação à sua comunicação, né? Então é uma coisa que a gente pode começar a ver nas escolas. De repente a gente recebe um aluno lá com uma pasta, falou, isso é o PEX, então é uma coisa, também mais uma informação, certo? É isso aí, passo a palavra. Pode passar a tela, Marcos, por favor? A aba, né, que nós temos novamente falando da aba, e tem um link, esse link tem um professor explicando como é a ciência. Então você vê pela fala, ele é um professor doutor, especializado em aba e autismo, e inclusive acredito que ele fez o doutorado dele na UFSCar, e acho que ele trabalha na UFSCar também, professor Lucelmo Lacerda. Ele fala como ela é. Então, ela é toda feita, aplicada, é análise do comportamento aplicado. Então, você analisa o comportamento da pessoa, do estudante, faz a análise, faz um programa. Hoje o Gabriel não falou isso, eu gosto quando ele fala disso, Gabriel. Então, por exemplo, tem um comportamento, o seu estudante ele tem um determinado comportamento, ou o filho, um determinado comportamento que não é social, que não está dentro do padrão normal. A criança, ela, por exemplo, grita o tempo todo, né? Fica emitindo sons e gritando o tempo todo. E isso não é bacana, não é legal. Você não consegue levar essa criança nem para um restaurante, você não consegue levar num cinema. E aí, vamos tratar disso? Vamos. Aí a terapeuta, ela começa, ela pensa no programa, o que ela tem que fazer, quais as atividades, o que ela tem que programar para realizar com essa criança, para que ele transforme, ele mude esse comportamento. E aí ela nota no dia tal que ela iniciou, o que ela fez, né? E ela vai se programando. Então, vamos supor, dentro de 15 dias, ela conseguiu que ele parasse de gritar. Aí, não é simplesmente que ela fala assim, olha, eu apliquei lá e o fulaninho tal, ele não grita mais. Ah, tá, ele não grita mais. Por quanto tempo ele não grita? Aí olha, no dia 20 ele ficou sem gritar por 15 minutos. Aí nós continuamos com a terapia, no dia 28 ele já não gritou por meia hora. Então, assim, é progressivo, mas assim, o máximo que a gente conseguiu é que ele fique sem gritar 3 horas, né? Do tempo que ele está acordado. Tá, será que a gente consegue avançar mais? Vamos tentar? Então, e tudo isso é muito registrado, tudo bem estruturado, né? Então, é uma ciência bastante séria, e quem faz o curso, né, como o Gabriel colocou, tem muito campo de trabalho,
mas tem bastante trabalho também, porque eu dei uma lida, assim, nos artigos, é bastante difícil, mas para quem tem aptidão, é cada um no seu quadrado, né? Quem tem aptidão para trabalhar com comportamento, quem gosta de observar, quem é da psicologia, nada de braçada, porque é muito gostoso, né? Você saber que você pode mudar um comportamento inadequado, passar essa pessoa a ter um comportamento social adequado. É fantástico o ganho disso daí e envolve toda a família. Então, esse link é um link que eu gostaria que vocês acessassem. O vídeo, eu não vou mentir, ele tem, acho que por volta de 1 hora, tá? Mas é bastante interessante. E na próxima tela, a gente já finaliza, né? A nossa formação, ela teve como referência a revista Autismo, que é uma revista bastante séria, né? A lei da brasileira da pessoa com deficiência, que é a LBI, a resolução 68, que é a resolução que trata do público da educação especial, a instituição CEGEB. Então, tudo isso foi que norteou a nossa formação. E para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre autismo, que é um assunto que quando você começa a pesquisar, você gosta, você se interessa, nós temos os 2 primeiros links aí, são os xodozinhos, né, que é uma aula com o Dr. José Salomão Schwartzman, falando sobre autismo. Ele é uma figura, é uma pessoa, assim, muito gostoso de ouvir. Eu já ouvi vários podcasts, vários links dele, de vídeos, falando de Down, de deficiência intelectual. É uma referência mesmo, e ele fala de um jeito muito gostoso, né, muito leve para ouvir. O professor Lucelmo já é mais sério, mas assim, tem bastante propriedade, é gostoso ouvir também. E aí nós temos outras indicações aí. Esse método Padovan que eu falei para vocês, da fonoaudióloga, que ele aplica a aba na fonoaudiologia, né? Tem o método Denver, que é o ensino na aba naturalista, e tem um programa TIT, que é um outro programa de ensino, que a gente não falou sobre ele, tá? Mas vocês vão ver que também é aba, né? TIT tem essa nomenclatura, é patenteado, mas é aba, tá? Então, assim, para ficar claro para vocês, porque a gente sempre ouvia falar assim, nós tem 3 tratamentos para o autismo, é o PECS, é o TIT e é o aba, tá? Então, assim, tem o aba, tá? Tem o aba, que é a ciência. A partir da ciência aba tem TIT, tem PECS, tem método Denver e tem outros, mas assim, a ciência que norteia esses tratamentos é a aba. Da minha parte só, agradeço o espaço, estamos à disposição, a gente espera ter contribuído de algum modo, né, que não seja para conhecimento, mas que seja estimulando vocês a pesquisar um pouquinho mais sobre o autismo. Nós que somos professores, a gente tem que estar estudando continuamente, e como o autismo é um assunto que ainda está sendo muito pesquisado, ainda não é uma ciência, não traz todas as respostas, a gente tem que estar sempre se atualizando, tá? Foi um prazer estar com vocês e estou à disposição. Obrigada, Marcos, obrigada, Orenci, obrigada, Tati. Passa a palavra. Isso mesmo, quero agradecer aí mais uma vez a oportunidade, espero que esteja contente, que vocês tenham gostado da formação, a possibilidade aí da autoformação, né, de vocês desmiuçarem isso no seu dia a dia, final de semana, pegar lá, ao invés de ir para Netflix, falar, vou assistir aqui uns vídeos do Dr. Zé Salomão para ver, vocês vão encontrar que nós repetimos muito algumas frases dele, né, para tentar passar isso para vocês. Muito bom olhar aqui no chat, várias pessoas que tive a oportunidade e o prazer de trabalhar junto, um abração aí para todo mundo. E é isso, pessoal, até um próximo momento. Espero que vocês tenham gostado, aguardamos aí a devolutiva. Renata? Tchau, pessoal. Obrigada, né, pela oportunidade. Desejo aí um ótimo final de semana que está chegando a todos. Um excelente dia de trabalho hoje. Muita gratidão pela oportunidade na participação na TPC de vocês. Obrigada. Nós que agradecemos vocês pela oportunidade de estar ouvindo um pouquinho, né? Foi um pontapé inicial aí, maravilhoso as informações, uma formação assim de excelência, viu, gente? Parabéns, eu gostei muito das informações que vocês trouxeram, a experiência de vocês também, né? A gente vê como que vocês falam daquilo que vocês
conhecem, daquilo que vocês sabem. Muito obrigada mesmo. Depois, para os professores, nós vamos estar passando uma avaliação, depois a gente dá a devolutiva para vocês, mas acredito que também vai ser maravilhosa, tá bom? Muito obrigada. Marcos, Orenci. Agradecer de coração a participação da Lucilene, do Gabriel, da Renata. Foi muito importante e é muito importante esse tema. Eu também tive a oportunidade de acompanhar na terça e na quarta, gosto de acompanhar os ATPCs anteriores, a gente também percebeu, né, o quanto que foi significativo, e também concordo com você, Lu, quando você fala que, na verdade, é um campo muito grande de conhecimentos que não se encerra numa formação, mas eu entendi que o propósito era de que a gente desse essa coceirinha pedagógica para a gente conhecer mais e saber que nós temos acesso a muitos materiais de qualidade disponíveis gratuitamente, né? Então, quando você coloca muitos links do YouTube, eu até eu estava pensando aqui, o quanto que antigamente essas plataformas, essas redes sociais eram apenas um passatempo e fazia com que a gente desfocasse do nosso trabalho, o quanto que hoje elas são ferramentas pedagógicas riquíssimas. A gente tem todos os temas, a gente tem os melhores especialistas produzindo conteúdos gratuitamente, né? Então, às vezes a gente pensa assim, mas para eu me tornar um especialista, eu preciso fazer um curso de 360 horas, alguma coisa. Bom, se você realmente quer exercitar, executar, trabalhar nessa área, realmente, mas por um professor que a gente sabe do tamanho do trabalho pedagógico que nós temos, com tantas coisas que nós temos que lidar, esse malabarismo que a gente tem que fazer, e esse acesso gratuito a esses materiais já são importantes para a gente ter uma formação básica o suficiente para poder identificar e fazer os encaminhamentos necessários, né? Então, muito bom, parabéns, muito obrigado pela sua participação, Lucilene, muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Renata. E agradeço a todos também pela participação, por estar aqui conosco. Vou passar a palavra para o Orenci também. Orenci, fecha a reunião aí. Obrigado, Marcos. Obrigado, Tati. Obrigado, Gabriel, Renata, Lucilene, pela excelente exposição. E quero desejar a todos um bom final de semana e até a próxima TPC com a nossa equipe. Um abraço a todos. Então é isso, gente. Um grande abração, bom restinho de semana para todo mundo. O link da avaliação será enviado nos grupos de WhatsApp de vocês, então vocês podem fazer a avaliação por lá. Daqui a pouquinho vocês têm a TPC da escola também. Um beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, beijo, adorei. Muito bom.